E glória a Deus. Tudo bem, não? Tá com fome? Hã? O negócio tá sério aí, hein? Hã? Em nome de Jesus, vai estar com fome da palavra também, assim, em nome de Jesus. Hoje eu preguei sobre isso, sobre a palavra que Jesus, ele é nem só de pão viverá o homem, né? Mas pode deixar, não é isso que eu vou pregar agora, não. Está aí brincando comigo? Isso foi o que eu preguei hoje de manhã. Agora a gente vai para outro lugar. Nós vamos, pessoal, que a gente tem que abrir o nosso coração, tudo para Jesus, tudo com Deus. Hoje de manhã eu estava explicando aqui, o que faz a gente vencer não é a igreja, não é a aparência da igreja, não é nada disso, é a palavra que a gente ouve. Porque Jesus e a palavra é a mesma pessoa, pelo menos está affinity, né, gente? Que é fruta, né? Estou dando um bom exemplo, né? Na igreja, né? Ele não sai daqui, não vai comer x-tudo, não, né? Eu chego na igreja com uma maçã lá de fora, opa, agora vamos x-tudão. Aí não. Oferece um prato de feijoada e uma para você ficar em cadeira. Oi? Então, pessoal, deixa eu explicar um negócio a vocês. A palavra de Deus, hoje de manhã eu estava explicando isso, que faz você, a sua vida mudar, é quando a sua mente muda. E a sua mente para mudar, é preciso você ouvir o Evangelho, entender direitinho o que Deus está falando. Entendeu? É impossível que Deus minta, gente. Aquilo que não dá muito certo na nossa vida, às vezes é coisa que a gente, algum lugar a gente está falhando com Deus. E outras é a paciência. A prova da nossa fé é a paciência. Às vezes nós oramos e queremos tudo na hora. Entendeu? E não é assim, tudo é uma preparação de Deus. Às vezes que você pediu a Deus, Deus está preparando. Você não pode desistir no meio do caminho, tem que ser perseverante. E outras coisas, às vezes, são ajustes que a gente tem que fazer. Porque tem coisas na nossa vida que Deus está falando e a gente faz de outro jeito. A gente não pode errar o alvo com Deus, entendeu? A gente tem que ser fiel. No Deuteronômio está escrito que quando você começa a se esforçar para colocar a palavra de Deus em prática, as bênçãos do Senhor, elas virão sobre ti e te alcançarão. Até aquilo que você nem esperava vai vir até você de bom. Porque você está se esforçando para colocar a palavra de Deus em prática. Mas tem que se esforçar, pessoal. Não pode ser aquela pessoa religiosa. A pessoa religiosa é aquela pessoa que não crê, é aquela pessoa que escuta uma coisa na igreja, vai lá fora e faz outra, entendeu? Aí a gente atrapalha Deus. Tem que ser realmente de Jesus.
E outra coisa, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a correria do dia a dia, sabia? Porque às vezes a correria do dia a dia atrapalha você de ouvir a voz do Senhor. Às vezes Jesus quer falar com você, mas você está tão corrido, tão na correria, que você não consegue ouvir o que Deus está falando, o Espírito Santo falando com você, porque Deus vai falar com você na igreja, mas no dia a dia Ele também fala com você, Ele te orienta. Você está entendendo? Ele está ali falando, ó, lembra da palavra, não vai por esse caminho. E às vezes você na vida corrida, você não tem aquele tempo para Jesus. E Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar. A nossa comunhão com Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. Jesus disse o seguinte: sem mim, então não adianta você querer sair na frente de Jesus resolvendo tudo, a gente não vai conseguir. Os discípulos tentou fazer isso. Eles deixaram Jesus lá na polpa dormindo. Pode deixar, mestre, é com a gente. A gente vai estar de frente do navio, do barco. O que acontecia com a gente? Veio uma tempestade, irmão. Ele está quase, quando ele estava vindo, já estava quase todo mundo morrendo, que não tinha como controlar. O que eles fizeram? Foram lá atrás, aonde Jesus estava, e despertou Jesus. Senhor, não te importa que perecemos? Você está entendendo direitinho? Então Jesus, ele não pode ser colocado em último lugar, não. Ele tem que ir na frente. É ele que repreende o mar, que tira as tempestades, tira os espinhos. Então ele tem que estar na frente, pessoal. Sim ou não? A gente tem que ter cuidado para não tomar a frente de Deus, ou você sai resolvendo tudo na frente de Jesus. Não pode deixar que eu resolva. Tá bom, vai lá, super mulher. Aí depois não dá certo, você tem que voltar e orar a Deus. Põe Jesus na frente. Quem quer botar Jesus na frente? Além de você ouvir a palavra, tem o seu tempo com Deus. Não deixe de orar, não deixe de buscar Deus. Tira um tempinho para você se silenciar, para você ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Às vezes as correrias não dá para você não consegue entender o que Deus quer. Vocês estão prestando atenção direitinho? Porque na igreja também acontece isso. Às vezes a pessoa vem para a igreja, a mente dela está em outro lugar. Aí sai daqui, cadê a palavra de Deus? Por isso que agora eu estou tendo o costume de perguntar o que eu falei. Você está entendendo? Agora eu estou tendo esse costume de perguntar o que eu acabei de falar. É para ver se realmente a pessoa está prestando atenção. Porque, irmão, se a gente não prestar atenção no que Deus está falando, a gente perde a palavra. Se a gente perder a palavra, a gente perdeu quem? O próprio Jesus. Porque Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Se você perder Jesus, ele diz: sem mim. Como é que é o resto, gente? Sem mim. Acorda aí, pessoal. Como é que é o resto? Sem mim. Você está entendendo? Não deixa sono te pegar, nada te distrair, não, gente. Se não conseguir ouvir a palavra sentado, fique em pé, então. Mas eu não aguento. Que não aguenta o quê, irmão? Tu não aguenta viver sem Jesus. Eu ficava em pé, quando era obreira, eu ficava nos 3 cultos em pé. 1 hora e pouco de reunião. Tempo todo em pé. Pastor, a senhora era doida? Não, eu era obreira. Eu era obreira, ficava lá atrás na porta, com a Bíblia na mão, meu uniformezinho, eu era obreira. Eu tinha que ficar ali, olhando o pessoal e ouvindo a palavra. Caiu uma chupeta, eu ia lá. Alguém não estava achando a Bíblia, eu ia lá ajudar. Entendeu? Eu tinha que ficar olhando quando o pastor estava orando, se não manifestava nenhum demônio lá no meio do pessoal. Eu era obreira, eu ficava em pé. Em pé. E às vezes caía as minhas no colo, caía as minhas era neném. Ela queria às vezes colo, eu ficava com ela no colo. Como que você não aguenta, irmão? Porque a gente não aguenta viver sem Jesus. Então, se você percebe que não dá para você ouvir sentado, então levanta, irmão. Mas não deixa nada te distrair, não. Fala assim: a partir de hoje nada vai me impedir de ouvir a palavra de Deus. Eu vou até ajudar vocês. Fecha os olhos de vocês. Fecha os olhos. O diabo, você
que transporta a mente da pessoa para outro lugar na hora da palavra. Eu sei que é você. E você que põe aquele som, que é um troço pesado, para a pessoa não ouvir. Eu, em nome de Jesus, eu estou te repreendendo. Eu sei que você está me ouvindo. Eu estou mandando, exigindo que saia, com todo impedimento dessas pessoas ouvir a palavra. Em nome de Jesus. E diabo, você não é bem-vindo aqui. Tu vai sair do meio dessas cadeiras, de cada cômodo desse ministério. Você está proibido de entrar aqui dentro. Vai embora. Em nome de Jesus que eu estou falando com você. Sai. Pai, agora em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque no coração de cada pessoa um desejo, uma sede, um interesse, como o Senhor colocou no coração da Lídia. Só abriu o coração dela para que ela ficasse atenta na palavra, que ela prestasse atenção no que o Senhor falava através de Paulo. Como hoje não é o Paulo, mas o Senhor quer falar através de mim. Deus, desperta, ajuda essas pessoas a ouvir. Em nome de Jesus, não é só ouvir, não, é ouvir e entender. O Senhor falou que se a gente ouvir e não entender, não adianta. Então eu tenho amado, repreendo todo espírito maligno que tenta impedir as pessoas de entender, tenta mexer na linha de raciocínio para tentar impedir a pessoa. Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. E eu peço, Jesus, que o Senhor ajude essas pessoas a entender de uma maneira que eles nunca entenderam antes. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Diga assim no lugar, amém. Amém. Olha, toda distração na hora da palavra, pode ter certeza que isso é do inimigo, isso é um espírito. É para você não ouvir e você ficar preso na mão dele. Glória a Deus. Não pode, tem que se esforçar. Por isso que Deus falou para Josué: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. É igual aquela pessoa que vai fazer um curso, né? Ah, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser mais não sei o quê, mas a pessoa não presta atenção no que é ensinado. Não, lá na escola ou lá na aula, como é que ela vai conseguir? Eu, quando estava fazendo autoescola, um rapaz falou de uma mulher lá que ela tinha era a 10ª vez que ela ia fazer a prova, que ela tinha sido reprovada. Você entendeu? Essa pessoa tinha um pouquinho de dificuldade, ou ela não prestava atenção direito. Estou julgando ela não, mas a autoescola era até boazinha, gente, dá para você pegar rápido. Entendeu? Então, se a gente não fizer um esforço, tudo é um esforço para ouvir, um esforço para orar, um esforço para fazer um jejum. Se a gente não fizer um esforço, a gente não entra no reino, quer ver? Vou mostrar a vocês aqui. Quando o inimigo tenta impedir a palavra de entrar numa pessoa, uma coisa para que ela aprontar, está amarrado em nome de Jesus, não pode, entendeu? Que a casa fica vazia, se ficar vazia, o que vai acontecer? Lembra do Mateus 12, 44? Ele vai lá, ele tenta voltar e acha a casa vazia e adornada. O que é vazia? A palavra não está entrando. Alguma coisa está bloqueando, está impedindo a palavra de entrar. E o bichinho vem tudo, está amarrado em nome de Jesus. Lá no Mateus 11, acabei de falar Mateus 12, né? Não é isso não, esse aqui é outra coisa. Isso aqui não é para você ficar chateado, não, vem de vocês. Isso aqui amanhã ou depois vocês vão agradecer. Porque antigamente o pastor falava lá, eu ia lá, lavava o rosto, ficava balançando lá querendo dormir, mas eu lavava o rosto, ouvia, e hoje eu agradeço a Deus, graças a Deus que o meu pastor fazia isso. Que se ele não fizesse, eu ia ficar dormindo, meu irmão. Não, prestando atenção em outra coisa, entendeu? Meu tempo passando, não. Aí ele está falando aqui, ó, Mateus 11, versículo 12. Acharam aí?
Acharam? O que está escrito aí, pessoal? E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. E por quê, pessoal? E pela força se apoderam dele. Isso que a Bíblia diz assim: porfiai para entrar na porta estreita. O que é porfiar? Você se esforçar. A força se apodera dele, porque tudo no reino do céu você tem que fazer força. Tu já viu o parto? Homem não deve ter visto, não. Mas teu parto foi normal, assim, não foi cesárea. Já viu o parto? A mulher ela tem que fazer força para o neném sair, e o neném faz força também para sair. Se o neném não colaborar, ele não se esforçar para sair, aí eles têm que fazer cesárea. Tem neném que é preguiçosinho, não quer se esforçar. Entendeu? Aí tem que fazer cesárea. Mas o parto funciona assim. A mulher faz a força, o bebê sair, e o bebê se esforça para sair para fora. Você entendeu? Para ele nascer. Assim é o reino do céu. Deus está usando lá os pregadores, os pastores, pastoras, né? Se esforçar lá para pregar para o povo, e o povo tem que se esforçar para ouvir e colocar em prática. Entendeu? O milagre acontecer. Aí o milagre acontece, entendeu? Lá, vamos lá no livro de. Peraí. Isso aqui é um erro que eu já cometi várias vezes. E, pastor, mas a senhora veio para cá, já sabia que era. Não. Eu oro a Deus, irmão. Essa mensagem veio no meu coração aqui agora. Eu não fico premeditando a mensagem que eu vou pregar, não. Mas Deus fala aquilo que Ele acha que a gente tem que ouvir, a gente tem que prestar atenção. Glória a Deus. Lucas 10. Lucas capítulo 10. Acharam aí? Acharam? Oh, glória a Deus. 41. Acharam? Não, pera aí, pessoal. 41 não, 38. Vamos começar do 38. Amém? Acharam? Eu estava falando com a Luciene, disse quando veio para cá que ela com probleminha de estômago, você estava? Estou falando para ela que ela está, não que ela não era, mas em vista do que ela veio para cá, ela está tão bonitinha, né? Não está gorda não, mas está mais fortinha. A Luciene, quando chegou aqui, sentou ali, ela está tão pequenininha. Aí o maridão aí, defendendo aí. Todo dia quase 40. Tem que cuidar, mas ela está tão bonitinha. Eu lembro quando a primeira vez que ela veio aqui, que ela sentou ali, ela era tão pequenininha, que aí eu orei por ela e tal. Ela, porque eu queria oração pelo meu filho, pelo meu marido. Eu falei, filho. Aí eu falei, gente, não parece que você é mãe. Não, a primeira vez que ela veio aqui, foi até um dia de tarde, não foi? Eu fazia muito de tarde. Ela sentou ali, naquela cadeirinha ali. Aí eu lembro que ela falou que ia para uma outra igreja, né? Estava fechado, sei lá, não sei. Aí você sentiu no coração de entrar aqui, né? Mas ela era tão pequenininha que eu falei, você tem filho? Então parecia assim, ela continua parecendo ser nova, bem mais nova, mas ela estava passando uns 18 anos, 20, 17. Ela estava falando para ela isso, glória a Deus, renovou. O maridão agora também está. 18 anos eu não conheci ela. Pois é, quando ela veio para cá, ela era muito pequenininha, né? Na época ela tinha 18, eu tinha 22. Eita. Tempo, né? Ela está com 37, eu estou com 42. Tá, daqui a pouco é bom desde quê? É de quê? Eu não entendo nada desse negócio de casamento. Eu sei que é bolo de prata, bolo de não sei o quê. E outros anos vai passando, é bolo, né?
bênção, glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Então, vou falar em bodas, né? Boda, né? Não é bodas, não? É bodas. Tá vendo? Já acabei de falar, ainda bem que eu falei antes que eu não entendia nada disso. Não, ainda bem que eu já avisei que eu não entendia, nem o nome eu não sei direito. É bodas, né? Bodas. Vou falar em bodas. A respeito de casamento, a gente está num propósito aí que todo dia, meia-noite, a gente está orando no grupo de intercessão. Aí eu boto lá, pastor, eu quero orar meia-noite, então vamos orar meia-noite. Eu não consigo acordar meia-noite. Então, a hora que você acordar, ou a hora que você quiser, você vai lá, bota a oração e ora. Glória a Deus. Aí, mas pastor, como é que eu faço para entrar lá? E falar, se você quer que coloque você, eu pergunto às pessoas, entendeu? Mas de ontem para hoje já entrou bastante pessoa lá, a Susa já entrou, já botou uma moça lá, já botou mais duas hoje, também já botei uma também lá, e a gente vai embora. E aí a gente vai orando, vai concordando, e a gente vai vencendo, em nome de Jesus. E está dando resultado, tá? Porque nós temos orado lá, por muitas pessoas que estão passando muito aperto financeiro, hoje já temos testemunha aí que as portinhas já estão abrindo, está funcionando. Glória a Deus. E outras coisas. Também pessoas que estavam enfermas também. Eu também vou passar a orar lá pela vida sentimental, pessoal. Tem que orar, entendeu? Mas a pessoa quer casar, a Bíblia diz que não é bom que o homem ande só. O homem é no sentido genérico, né? É genérico agora, né? Agora também é genérico. Né? No sentido genérico. Genérico é remédio, né? É isso aí, vice-versa, homem e mulher. Eu vou estar, não, é sério, eu vou estar orando pela vida sentimental, pessoal. Porque tem coisas que a pessoa tem que aprender com a Bíblia. Pastora, mas aí a senhora fala sempre na hora de casamento, que a senhora não quer casar mais. Irmão, peraí, cada caso é um caso. Eu já fui casada uma boa parte da minha vida. Eu já tive meus filhos, já tive minha família, diferente. Aí é uma opção isso, eu quero casar ou não, porque a Bíblia diz que o casal casa, né, para um cuidar do outro, o principal motivo da Bíblia, se bem que hoje em dia quase não estão querendo mais isso, é reproduzir, ter filhos. Se bem que tem casal que não tem, né? Hoje em dia os casal modernos não querem. E eu acredito assim, eu acho que é bom uma pessoa ter um filhinho, não sei se é o sonho dele, mas tem que ter muito cuidado também, gente. Até um incesto tá bom. Não, é isso que eu ia falar, Anderson, também tem que ter cuidado, porque às vezes tem homem que não tem juízo, e o cara vai lá, pega a mulher, bonitinha, né, e tal, e sai fazendo um filho atrás do outro. Irmão, a mulher toda hora ela vira uma parideira. Daqui a pouco a mulher está toda escangalhada, é ele que escangalhou. O filho está do outro. Daqui a pouco a mulher está toda escangalhada, toda funhenhada, e ele vai olhar para a outra na rua, está errado. Irmão, essa é a minha opinião particular. Deus me perdoe, meu Deus, se eu estiver saindo, porque não tem nada na Bíblia que fale sobre isso, mas é a minha opinião. Eu, se eu fosse, assim, mais jovem, não tivesse filho, eu ia demorar bastante. Se eu casasse, eu ia demorar bastante para ter um filho. Casal, sair, passear, se conhecer, né? Casou, viver o dia dele. Filho é uma responsabilidade. Assim, tem gente que assim que casa não tem logo filho. Eles não aproveitar nem a lua de mel. A verdade é essa, entendeu? Aí quer ir numa praia, quer ir num lugar. Mas aí deixa com a minha mãe, mas o neném às vezes mama, ele não quer ficar com a mãe. Estão ouvindo direitinho? Às vezes o neném não quer ficar com a avó, não quer ficar com um parente, aí você vai ter que carregar o neném para baixo e para cima. Então eu acho assim, o casal que não tem filhos, né, jovem, eu demoraria bastante tempo
E lá para frente, quando tomar essa decisão, irmão, hoje em dia não estou aconselhando você errar, não, mas o mundo que está hoje em dia não está dando mais não, irmão, para ser igual Jacó, não. A gente está vendo que a Bíblia diz que hoje, né, o mundo já é maligno, tem tanta coisa ruim acontecendo aí, até as escolas, a gente tem que orar muito pelas escolas, que às vezes a gente vê cada coisa séria. Então, para que pessoal? Eu quero meia dúzia, eu quero uma dúzia, para quê? Só para escangalhar a mulher. Depois você vai ficar olhando para os outros, para outra mulher, não faz isso não, irmão. Os casalzinhos modernos demoram para ter filho quando tem pouquinho. É a minha opinião, entendeu? Não se dá mais para fazer isso. O mundo que a gente está aí, tá não. Quanto mais filho aí na terra, hoje está o mundo do jeito que está hoje. Você está entendendo? É isso, eu aconselhei isso, meu filho. Eu aconselhei isso, eu falei, cuida da tua esposinha e tal, mas pai e filha tá do outro, não, você para criar depois é uma bênção. Aí sabe o que ele fez? Ele teve a Maria Fernanda, a minha nora ligou, irmão. Minha nora é ligada. No o Iguinho só tem a Maria. Ele fala, eu também não quero não, porque eu só com a minha filhinha eu vou poder fazer mais por ela. Fazer o melhor por ela. Agora se eu não chego tão de filho, daqui a pouco, e para criar. Já viu que tudo de criança está caro? Tudo de criança, leite aí de leite vinho, carinho, uma fralda, entendeu? Então a gente tem que vigiar. Tem homem que não tem juízo. Não vai fazer filho, entendeu? Daqui a pouco a mulher fica toda escangalhada e ele todo escangalhado também de trabalhar, entendeu? Para criar. E aí, irmão, já viu? Tem que vigiar, entendeu? A pessoa quando ama, ela cuida. Você ama sua esposa, cuida dela. Eu quero sempre ter uma mulher bonita do meu lado. Então, mais que cangalhar a mulher, cuida da mulher, que você vai ter sempre uma mulher bonita do seu lado. Glória a Deus, conserva a minha mulher. É sério, gente, eu já vi mulher com 6, 7, 8 filhos da minha mulher. Mesmo que ela queira se endireitar, não dá mais, nem cabelo, não dá para pentear direito mais, criança tudo agarrada, no peito, no pescoço. Irmão, as crianças tudo gritando, não dá nem pro casal dar nem um beijinho mais, irmão. Aí o cara chega em casa no trabalho, entendeu? Aí vai na direção da mulher dar um beijinho, pega a Joquinha, pega a fralda da mulher, pega a mamadeira. Desespero, entendeu? De vez de ter aproveitado mais, pessoal tem que ter sabedoria. Eu hoje em dia eu penso tão diferente. Eu amo meus filhos, graças a Deus foi bênção do Senhor. Mas se eu tivesse, sei lá, se eu fosse uma jovenzinha, tivesse que casar, que não é meu caso, né? Eu tivesse que casar, primeiro que ia demorar muito ter filho. Melhor aproveitar, se conhecer bem, passear bastante. E depois, se eu tivesse, não ia passar nenhum. Não, tá bom, entendeu? Só para dizer que não teve. Você desse jeito. Eu corri atrás muito. E só não consegui, porque eu não tive a oportunidade na época, porque eu ia ligar quando eu tive a Yasmin. Quando eu tive ela, eu estava correndo atrás, ia fazer de tudo. Só que naquela época não era como está hoje. Hoje está mais fácil, você consegue com mais facilidade, pelo SUS você consegue com mais facilidade uma ligadura. Lá atrás não. Na época eu tive ela, a maioria das ligaduras era para conseguir uma grátis, era uma luta. Tanto é que eu tive ela e não consegui. E aí tinha que pagar, e caro, eu não estava com condições na época. Entendeu? Aí eu tive ela, mas mesmo assim eu estava na intenção de fazer essa aqui pelo umbigo, que essa com o umbigo tem uma aí que não precisa você engravidar mais, você pode fazer ela mesmo sem ter filho. Eu estava pensando em fazer essa, porque eu tinha uma preocupação, eu e Samuel tinha essa preocupação, a gente não queria mais, entendeu? Eles param por ali, sabe que aí a mãe foi até um propósito de Deus, né?
Que a Yasmin, eu acredito que ela veio para, assim, Deus usou muita Yasmin na fase da minha libertação. Porque no caso dela, eu tive que me afastar da droga, eu tive que me afastar um pouco da bebida. Eu tentava, porque eu era viciada, mas não conseguia por causa da gravidez. E esse foi um período justamente o período que Jesus me levou lá para o pastor Mota, comecei a ouvir a palavra. Então ela veio nesse propósito. Mas a gente não queria mais, entendeu? Não cheguei a ligar, mas hoje também não me preocupo mais com isso, porque eu não sou uma pessoa que sou viúva, não preciso fazer esse tipo de cirurgia para nada, né? Tá ótimo. Mas casal tem que ver isso, gente. Por isso que eu estou falando que a gente tem que orar, sabia? Eu vou orar, porque eu já tive meu casamento, já tive minha vida, mas a Bíblia diz que não é bom que o homem ande só. Tem que orar pela vida sentimental, entendeu? A pessoa tem que ter uma pessoa do lado para ajudar, um cuidar do outro. Eu até penso assim, sabe? É triste quando um casal vive quase uma vida toda junto, depois se separa. Fica um idosinho do lado, um idosinho do outro, justamente a hora que um precisava cuidar do outro. Você está entendendo? Já ficava quase a vida toda. O que custa, gente? Agora que um precisa cuidar do outro. Vai separar, entendeu? Aí amanhã depois aí fica aí, ó. Aí no começo o casal casa lá e tem sua mãe, tem seu pai, mas depois a natureza, pela lógica, é o quê? Uma hora o pai vai, uma hora a mãe vai, tem uma pessoa para cuidar, entendeu? Uma pessoa do lado, um companheiro, uma companheira. É isso. O ruim de algumas pessoas, algumas, né? Vamos supor assim, não quero casar, vou ficar sozinha ou sozinha. Amanhã depois o pai vai, a mãe vai, a pessoa vai ficar o quê? Sozinha. Entendeu? Você está entendendo? Por exemplo, meu caso eu acredito que eu nunca vou ficar sozinha, mas porque eu tenho filhos. A Maria já está aí, ó. Maria agarradinha com a vovó Maria Gasolina, entendeu? Aí a gente tem neto, o neto vai, os filhos vão lá almoçar dia de domingo, vai lá passear, então tem aquela família. Mas a pessoa que não teve filhos, não casou, o pai foi embora, a mãe foi embora, fica com ele. Quem vai visitar eles no final de semana? Tá entendendo? Eles vão ficar sozinhos, aí não dá, entendeu? Aí essa campanha aí, essa proposta que a gente já está fazendo meia-noite, eu vou orar pela vida sentimental, entendeu? Para Deus preparar tudo. E é assim. Lá no Lucas 10, versículo 38, acharam aí, pessoal? E é isso, casais novos, assim, mais jovens, assim, o conselho que eu dou é esse, gente. Casou, pra que pressa? Tem que ter filho, não, mas pra quê, irmão? Vai curtir sua esposa, seu marido, mas lá pra frente, se tiver tempozinho, fecha a fábrica, entendeu? Senão, entendeu? Daqui a pouco um desespero para criar, não. Ele está falando aqui, vamos lá. Ele disse assim, Lucas 10, 38, não é isso? Ele disse, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou uma aldeia e certa mulher chamada Marta, não é isso, pessoal? Recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, o que ela fazia, pessoal? Ela ouvia a palavra. Ouvia o quê? A palavra. E o que aconteceu? E Marta, porém, andava como, pessoal? Distraída. Não é isso? Distraída. Com muito serviço. Vamos dar uma paradinha para a gente entender? A Maria parou para ouvir Jesus. Mas a Marta não. A Marta estava muito ocupada. Com muitos serviços, não é isso? Às vezes, mas é tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que lavar a garagem, eu tenho que fazer não sei o quê. Mas, irmão, o tempo de Jesus, ele é precioso.
o tempo de você orar, o tempo de você ouvir a palavra de Deus. Por isso no livro de Eclesiastes está escrito que há um tempo para cada coisa debaixo do sol, entendeu? E principalmente o tempo de Jesus, que é o tempo de você se consagrar, buscar a Deus. Isso ninguém pode tirar de você. Você entendeu como é que funciona? Por quê? Deixa eu te explicar isso. Mas se você não tiver com o coração aberto para o Espírito Santo, você vai entender tudo errado. Jesus, ele fala isso para o nosso bem. Nosso espírito precisa se alimentar. Porque se você não se alimenta da palavra, você não ora, que é aquela intimidade com Deus, você fica vulnerável a tentações. Repara só que sempre quando a pessoa está numa correria, quase não tem tempo para orar, vê se você não cai mais na tentação. Porque se você estivesse orando mais do que se estivesse orando mais, ouvindo mais a palavra. Sim, entendeu? Porque o seu espírito, ele fica fraco. Daqui a pouco você está com raiva de um, está xingando o outro, mas isso não é, isso é falta da comunhão ali com Deus. Você entendeu? Isso que Jesus, ele falou lá no livro de João, estai, pois, em mim, não é isso que ele falou? E eu em vós. Não é isso? Porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente permanecer, Jesus falou, permanecer em mim. Então a gente precisa permanecer na presença de Deus. Cuidado com as muitas tarefas, cara. Não é que você não sabe fazer, não. Todos nós temos nossa responsabilidade, trabalho, aquela coisa toda. Mas se esforça, às vezes é necessário você se esforçar. Tirar aquele tempinho para Deus. E a Maria, ela se esforçou para ouvir. Ela parou para ouvir o que Jesus estava falando. Vamos lá. E tinha esta uma irmã chamada Maria, na qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava o quê, pessoal? Distraída. Não é isso? Outra coisa que a gente tem que vigiar. A Bíblia diz que nós temos que ser sóbrios. Nós não podemos andar distraídos. Entendeu? Nós temos que ser sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Você é vigilante. Para você não cair na cilada do inimigo. Ele vai tentar armar para você. Você tem que ser vigilante. Você tem que ser sóbrio. Você não pode ser distraído ou distraída. Ou quase não ora, quase não presta atenção na palavra. Não pode ser assim. Porque essa distração, né? Isso aí sufoca ali a palavra. Isso atrapalha a tua comunhão com Deus. Aí o inimigo, ele se aproveita. Ele é muito astuto. Quer ver uma coisa? Presta bem atenção nisso. A gente não vai lá não. Quando Jesus estava no deserto, 40 dias que ele estava no deserto, Jesus teve fome, Jesus estava cansado, você está entendendo? E o inimigo, ele foi tentar Jesus justamente quando ele estava no deserto, quando ele estava com fome. Você entendeu? Então o diabo, ele é oportunista. Se ele vê que você está vulnerável, você está cansado, você não tem aquele, sabe, não consegue orar direito, você não está conseguindo prestar atenção na voz de Deus, ele vai aproveitar aquela situação para tentar você. Entendeu? É onde você precisa aprender isso com Jesus. Nunca dê espaço, sempre orando, sempre vigiando. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, aproximando-se, disse, não, Marta, porém, andava distraída com um serviço, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? E detalhe, ela ficou chateada ainda. Está vendo? Vamos pegar uma revelação que tem aqui. Às vezes o inimigo, quando ele pega você vulnerável, ele ainda faz você entender tudo errado.
Porque Jesus, aquilo ali que Jesus estava coisando, ele estava falando para ajudar ela. Você está entendendo? Para ajudar ela, para ela não cair em tentação, para ela ser forte, mas ela ainda entendeu tudo errado, ela ficou chateada. Jesus é injusto mesmo, né, seu Jesus? O senhor está vendo aí, ó. Maria, essa preguiçosa, sentada aí, enquanto eu estou aqui trabalhando sozinha. Entendeu? Ela entendeu tudo errado. E aí Jesus falou para ela. Porém, Marta estava distraída. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Diz para ela para me ajudar. Será que você não tem como, já que você está falando aí com ela, dar um conselho a ela para ela me ajudar, não? Entendeu? E Jesus, olha o que Jesus respondeu para ela. E Jesus respondendo lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Você anda ansiosa e cansada com muitas coisas. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Que às vezes você vem para a igreja e Deus está falando com você, você não está entendendo o que Deus está falando. Há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Nós não fomos feitos de aço. Então a gente tem que ter o nosso tempo de trabalho, mas a gente tem que ter o nosso tempo de descanso. A gente tem que ter o nosso tempo de dormir, a gente tem que ter o nosso tempo de se alimentar, porque seu corpo não é de ferro não, gente. Tem gente que, não, pode deixar que eu resolvo. Irmão, mas você precisa do seu corpo para você fazer as coisas. Se você estraçalhar ele, extrapolar ele, depois você vai fazer o quê? Porque tem pessoas que passam a noite todinha acordada, não estão trabalhando. Irmão, você é cedo para trabalhar a noite toda? Você está entendendo? É sério, eu já fiz muito isso. Hoje em dia eu não faço mais não, porque é minha saúde, gente. Eu sei que Jesus precisa do meu corpo. Eu vou servir a Jesus sem a hora acordada, é por um bom motivo. Eu estou orando. Estou orando, estou cantando louvor, estou lendo uma Bíblia, estou me consagrando, é diferente. Mesmo assim eu tenho que dormir, senão eu não vou aguentar. Entendeu? Daqui a pouco. A ansiedade, ela faz mal para a sua saúde, sabia? Quando você fica cansado, está entendendo? Parece que às vezes te fecha tudo, parece que você vai dar um troço. Aí Jesus falou, né, que você não pode acrescentar um côvado na sua altura. Por que você está ansioso? O que vai ser amanhã vai ser acabou, irmão. A única coisa que você pode ficar acordada até meia-noite, né, para me orar. E aí eu já descanso um pouquinho. E eu descansei. Aí eu ligo, um outro ligo, um ardendo, um e olho pelo outro. Você está entendendo? Mas você não pode andar ansioso, isso faz mal. Aí isso atrapalha até o Espírito Santo de falar com você. Porque a sua mente está a 1000 por hora. Jesus quer falar, mas não tem espaço para ele entrar. Entendeu? É sério, gente. Tua mente está a 1000 por hora. Isso ataca a sua saúde, não faz mal para você. Né? Quando você se sentir assim, escuta só que eu vou te dar um conselho. Quando você se sentir desse jeito, ora. Procura um lugarzinho, vai lá, fala com Deus, Deus tira, me ajuda, me dá a sua paz, sua tranquilidade, me ajuda a confiar no Senhor. Você vai sentir uma calma, uma paz, aquele som. Não deixa de orar. Você está entendendo? Porque a ansiedade é uma coisa que ninguém está escape disso, principalmente nessa época. Entendeu? Porque é muita coisa, às vezes a pessoa fala, eu tenho que resolver isso, tem que fazer não sei o quê. Ih, o dinheiro não caiu, o dinheiro vai cair, tem que pagar Zezinho. Ih, estou cheio de conta. Se você deixar, entendeu? Aquilo ali vai sobrecarregar você. E Jesus falou, lançai sobre ele as vossas ansiedades. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então você precisa fazer isso, porque às vezes você é uma pessoa de Deus, Deus quer falar com você, Deus quer se comunicar com você, ou até usar você como instrumento, mas não dá porque você
Sabe aquele trem bala? Esse só vê quando passou alguém aqui, é o Espírito Santo vai lá falar com você, cadê? Não estava aqui? Você tem que entender? Outra coisa, você sabia que o excesso de ansiedade atrapalha até você de dormir? Você não consegue pegar no sono. Não consegue. Você rola para cá, você rola para lá, você rola para cá, você rola para lá. Por quê? O seu corpo quer descansar, mas a sua mente não desliga. Você está deitada lá e não sei o quê. E amanhã não sei o que lá. Que não sei o quê. Está entendendo? Você não desliga a sua mente. Isso faz mal. Tem gente que chega a um ponto de ter que tomar remédio para dormir por causa da ansiedade. A ansiedade. E sabe o que é ansiedade? É a pessoa estar apreensiva com coisa que ainda vai acontecer, ainda nem aconteceu. O negócio é amanhã, a pessoa já está. Meu Deus! E se eu chegar lá estiver fechado? Se eu chegar lá não sei o quê? Irmão, você não sabe nem se Jesus vai vir essa madrugada. Você está entendendo? É isso, irmão. A Marta, ela estava assim, sabe por que ela estava cansada? Que ela estava assim, eu não trabalhei com coisa, mas parece que eu estou cansada, mas isso é ansiedade. Entendeu? Por isso que a pessoa está cansada, né? Porque a pessoa acaba ficando com um fardo, com tanta preocupação, de tanto carregar muita coisa, estresse na mente da pessoa. Você está entendendo? Se deixar da dor de cabeça, é horrível. Quando Jesus estava falando para essa mulher aqui, estava falando por bem dela. É igual a pessoa que resolveu ser noturno. Eu só gosto de trabalhar à noite. Irmão, se você soubesse lá na frente essas noites de sono, essas noites de sono que você perde vai te fazer falta lá na frente. Você está entendendo? A pessoa que ela não dorme de noite, tem hora que ela vive cansada sem fazer nada. Parece que é um cansaço natural da pessoa. Eu já trabalhei à noite, gente. Trabalhei ali no Hospital da Poça à noite. Eu pegava 7 horas da manhã, 7 horas da noite, até as 7 da manhã. Meu turno era esse, de 7 da noite até as 7 da manhã. Irmão, eu podia dormir quanto fosse durante o dia, que não era a mesma coisa. Eu me sentia cansada. Não era nem tão pesado assim, mas eu vivia cansada. Dormia, parece que o sono do dia não matava o sono da noite. Buraco de parafuso, você vê 3, você está entendendo? Não é a mesma coisa. Eu sei que não é. Eu já tive a noite orando. Eu orando sentada, orando em pé, orando, daqui a pouco, o que eu estava falando mesmo? Tanto sono. Irmão, se você não se cuidar, não chegar semana que vem, o Cristo vai te ajudar, mas você aí agora. Ficou tão ansioso, que está caído aí. Não adianta, o sonho é desse jeito. A ansiedade, quando você não vê a hora daquilo acontecer logo, e às vezes, entendeu? Meu Deus, está chegando. Por que está chegando? E você não pode se deixar, isso te deixa apreensivo. Descansa no Senhor. Olha, escuta uma coisa que eu tenho experiência com Deus. Eu tenho experiência com Deus. Eu já vivi isso, eu sei o que eu estou falando. Deus age quando você descansa. Você confia nele, o Senhor está na tua mão. Aí você vai lá, você ri, você brinca, você toma um cafezinho, esquece aquilo, não está na mão do Deus. Aí ele começa a agir na sua vida. Agora, quando você fica assim, meu Deus do céu, fica dizendo, aí ele, irmão, parece que o troço deve e fatigado com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual ninguém vai tirar dela. Por que uma só é necessária? Porque se você entregou na mão de Deus, a gente confia que Deus vai cuidar de tudo, de todos os detalhes. Glória a Deus, amém? Vou mostrar um negócio a vocês aqui.
Isso que eu acabei de falar para vocês, eu vou mostrar a vocês aqui na Bíblia, para vocês não ficar só na minha palavra. Tudo que você está orando a Deus vai acontecer, irmão. Confia nele, confia em Deus. O que vai adiantar você ficar desesperado, ficar sem dormir? Daqui a pouco você pediu, aconteceu, está você lá, perna pro alto. Entendeu? Não é assim não, irmão. Ó. Já tem tanta pessoa que eu falei, não, calma, confia, vai acontecer. Pessoa desesperada, aquela coisa toda. Daqui a pouco o negócio aconteceu, a pessoa nem quase não estava viva mais. Eu fico tão desesperada desse jeito. Eu não falei que ia acontecer. O que você ora a Deus vai acontecer, irmão. Você não acredita. Você tem que acreditar. A palavra de Deus diz o seguinte, que essa é a confiança que temos nele. E se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se ele nos ouve, sabemos que alcançaremos as nossas petições. Você não orou, está confiando nele? Ele vai fazer. Pode ficar tranquilo que ele vai fazer. Só não pode arrancar seus cabelos antes, senão você vai ficar careca. Então a bênção chegava assim, cara, estou precisando de um implante aqui de cabelo, que eu já arranquei tudo, aí não adianta. Amém? Ó. Não sei por que não fez a pesquisa aqui. Será que vamos estar reconhecendo esse versículo? Eu escrevi quase um livro e não deu um negócio assim, um versículo assim. É Isaías 30. Pensei que não ia achar aqui. Então, prestando atenção direitinho, vê se alimenta direitinho, descansa. Jesus precisa de você inteiro, confia nele. Até para casar a gente não pode ter ansiedade, tem que orar e esperar no Senhor, entendeu? Porque a ansiedade para casar faz a pessoa sair, você que cansei de esperar. Não é assim não, irmão. Você tem que orar e esperar a pessoa certa, que é de Deus. Você entendeu? Vai botar uma pessoa errada na sua vida e vai ter dor de cabeça. Não funciona assim não. Orar a Deus, tudo tem que ser orado. Tudo tem que ir para a presença de Deus na oração. Amém? Vai chegar lá. Lá no... Isaías 30, acharei? Achar? Versículo 15.
Lá no 15, acharam? Porque assim diz o Senhor Jeová, não é isso? O Santo de Israel: em vos converteres, e em que, pessoal? Repousardes, não é isso? Estaria a vossa salvação. Aonde, pessoal? Aonde que estaria a salvação? Em se converteres, em repousares, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseres. Vamos dar uma paradinha para entender? Aonde que está a salvação? Aonde que está a sua bênção? Aonde que está o seu milagre? No sossego, na confiança. É quando você descansa, que você sossega. Em nome de Jesus, coloquei na mão de Deus, vou conseguir. Você acalma a sua alma. É aonde Deus age. Quando você está agitado, Deus não consegue agir. Estão entendendo direitinho? Agora, vamos lá. Aqui é no 15, né? Vamos lá para o versículo 18. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados que nele faz o quê, pastor? Espera. Pastora, eu preciso que a senhora me explique isso aqui. Deus é um Deus de calma, de sossego. Bem-aventurado que neles espera, descansa. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é uma experiência que eu tenho com Deus há anos, você vê. Deus nunca me respondeu assim, meu Deus do céu. Ele nunca. Ele sempre olhou para mim na hora que você sossegar. Aí eu olhei. Desespero é esse, parece que o seu Deus morreu. Entendeu? Então, ansiedade, aquele desespero, aquela afobação atrapalha Deus de agir. Ele está falando aqui no sossego, na confiança. É assim que Deus vai agir com você. É quando você sossega, quando você faz isso aqui, Isaías 37, para a gente encerrar. Olha o que ele está falando lá no livro de Isaías 37. Não, Isaías 37 não, gente. Salmo 37. Salmo 37. Lá no versículo, vou pegar do 4. Acharam aí? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Vamos dar uma paradinha para entender? Vamos? Às vezes você tem os seus sonhos, seus projetos, você não vê a hora de realizar aquilo ali. Deus está falando que é para você tomar prazer nele. Deleitar é a mesma coisa que você ter prazer nas coisas de Deus. Entendeu? Adora o Senhor, busca Ele vai conceder o que você quer. Tu lembra eu botei uma mensagem lá, lembra da rainha Esther? Ela se preparou todo dia para chegar lá perto do rei, para ver se o rei, ela fez de tudo para agradar o rei, para o rei achar graça nela, né? Se agradar dela. E ela conseguiu. Ela conseguiu agradar o rei. Aí sabe o que acontece? Ela fez um pedido ao rei. O rei falou assim, ela falou, a rainha pode pedir alguma coisa? Ele falou, pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino. Aí ela pediu
a ajuda dele lá para salvar o povo dela, e ela conseguiu. Pastor, o que isso tem a ver? Gente, Jesus é o nosso rei, agrada ele, que ele vai agradar você. Você está entendendo? Se você achar graça e favor nos olhos dele, o que você pedir, ele vai fazer. Mas tem que agradar a Deus, irmão. Tem que tomar prazer em Deus, deleitar isso. Cantar um louvor, entendeu? Tem gente que não louva, de jeito que não sabe. Entrega aquilo que tanto te preocupa, entrega na mão do Senhor, entrega o teu caminho a Ele, não é isso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Ou é você com ele, pessoal? Descansa no Senhor. O que é descansar no Senhor? Descansa naquilo que Ele falou para você. Descansa naquilo que você já orou. Ele está agindo, Ele vai fazer. Descansa no Senhor e faz mais o quê? Espera nele. Não te indignes por causa do que prospera o seu caminho, por causa do homem que executa os seus intentos. Por quê? Porque às vezes você está esperando uma bênção de Deus, você fica indignado. O Jequinha xinga todo dia, já matou 3, está melhor do que eu. Está comendo picanha e eu aqui, quase dando. O Lázaro e o rico, preste atenção, se cuida. Cuida do tempo de Deus. Vê se tu tira o teu momento para dormir. Eu não consigo, pai. Tem hora que eu fico andando para lá e para cá, não consigo dormir dentro de casa. Vai orar. Se você orar, canta um louvor. Se você estiver assim, pega o celular. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. O louvor, ele traz uma paz. Porque quando tem um demônio da ansiedade, alguma coisa que vai te perturbar, quando você começa a louvar, aquele demônio sai. Ele não aguenta louvor, adoração. Deus vem, que Ele habita no meio do louvor. E o que estiver te incomodando, sai. Daqui a pouco você está tranquilo, você vai dormir em paz. O Saul, quando ele era atormentado por espíritos malignos, chamava o Davi. O Davi começava a louvar e tocar. Como é o nome daquilo? Aquilo que o Davi cantava. Oi? Lira, né? Para mim eu sempre chamei de harpa. Agora que virou lira. Então. De harpa. De harpa. Aí, o que acontece? Começava a tocar aquilo ali, a questão saía. Saul dormia, ele só conseguia dormir quando Davi tocava. Vocês estão entendendo direitinho? Antigamente, os profetas, o que acontecia? Os profetas mandavam chamar os levitas para louvar. Vai lá, chama o levita lá. Ele vinha e eles começavam a louvar. Por quê? Para o profeta receber inspiração. Já viu isso na Bíblia? Quando eles tocavam, o profeta vinha aquela inspiração do Espírito Santo. Aí Deus usava o profeta. Olha como é que poder que tem o louvor. Louvor tem poder. É uma arma. O louvor também é uma arma, faz parte da armadura. Como que o Josafá venceu aquele exército todo lá? Não usou uma espada. Usar instrumentos louvor. Eles saíram louvando na frente dos armados contra isso, começaram a se matar o outro lá, morreu todo mundo. E ele lá louvando. Enquanto ele louvava, Deus guerreava por ele. Então, a gente aconteceu isso com vocês. E isso é muito comum acontecer em casal, porque já aconteceu comigo, com Samuel. Claro, várias vezes. Já aconteceu de você está na maior correria, cheio de coisa para resolver, o irmão Anderson também, e vocês ficaram uns dias assim, sentindo que estava, sei lá, adorar ele, falar com ele. Cadê você? Peraí, eu mais tarde eu moro. O Espírito Santo fica assim. Entendeu? Calma, uma hora ela vai ter tempo, uma hora ela vai ter tempo. Não pode, a gente tem que ter um tempo para Deus. Glória a Deus.
Tem um louvor que é tão bonito, Natasha. Como é que é aquele louvor? Natasha que entende louvor. Ela ri mais do que louva para a gente entender. Oi? A célula com o microfone. Mas ela que é a bebida, ela sabe tudo de dentro de louvor. Como é que é? Eu estava te esperando, como é que é? Só Jesus na minha vida. E se eu falar para você, você não vai acreditar. Eu sei que você não vai acreditar. Entendeu? Mas aqui na igreja eu louvo só alguns louvores, né? Mas se eu falar para vocês que ultimamente eu em casa eu louvo muito. Vários louvores. Em casa. Entendeu? Mas é diferente. Eu louvo na igreja, eu sinto a presença de Deus na igreja, mas a sós com Deus é diferente. A gente se solta um pouquinho mais, entendeu? Vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Pai, agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse recado que o Senhor nos enviou. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho na tua presença a favor de todos esses que estão orando comigo em casa, aqui pelo Face, aqui na igreja. E oro, Pai, para que tudo que eles precisam, que eles esperam, venha acontecer, até mais do que eles estão orando, Pai. E que o Senhor venha tirar todo o espírito da ansiedade, do medo. Oh Deus, tudo aquilo que não é seu, que tenta afligir os seus filhos, tirar o sossego, a paz, o sono. E eu, como ministra do seu altar, estou amarrando, paralisando, expulsando esses espíritos e exigindo que saia. Em nome de Jesus, sai com toda a ansiedade, com toda a aflição, com tudo que é seu. Eu estou te amarrando, paralisando as tuas ações e exigindo a tua saída. Vai embora e não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando eles. Peço que tu transforma aqui esse líquido que está no altar no teu sangue. E todo o coração que for mergulhado ali aconteça conforme eles oraram. Que o Senhor receba através dízimos, ofertas que são entregues no altar. Pai, o Senhor diz que eu honrarei. Que todos sejam honrados em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Desejo uma boa noite, seus irmãozinhos. E é uma boa noite mesmo, sem ansiedade, tranquilo, descansando no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E vamos na paz do Senhor, que sábado a gente está com culto jovem ali. Sexta-feira também está com uma campanha muito forte aí, de libertação. E a gente vai para cima, em nome de Jesus, vai vencer. Amém?